Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, né? Nós acordamos assustados. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Levantamos assustados, mas mesmo assim levantamos para sermos vencedores em Cristo Jesus. É isso, nós não podemos perder o nosso referencial. Presta bastante atenção. Nós não podemos perder a referência de Jesus Cristo, né? Boa noite, Aline. Paz do Senhor, doutor Ivane. Os gatinhos estão lá, estão bonitinhos, tá a coisinha mais linda do mundo. Tudo gordinho. Mas é isso aí, irmãos. Vamos lá. Eu demorei um pouquinho para vir porque eu estava vendo alguns vídeos, estava ouvindo algumas coisas. Graças a paz, Val. Estava vendo, né, o que Deus está fazendo no meio dessa bagunça toda. Shalom, Joelma. Porque o nosso país está numa bagunça muito grande. Foi dado um aviso ontem para o povo de Deus, né? Aliás, hoje de manhã. Oi, Messi, saudade também, minha irmã. Faz tempo que eu não te vejo. Foi dado um aviso para o povo de Deus e as pessoas não estão entendendo o que foi avisado, né? Nós estamos aí você vai falar assim para mim, mas irmã Ruth, isso é tudo teatro. A vida é um teatro. A vida é um teatro. Por que é um teatro? Porque nós estamos aqui para decidir a nossa vida. No meio desse teatro, nós decidimos a nossa vida. Se nós somos do Todo-Poderoso e se nós somos do Todo-Infernal. Se nós somos de Deus ou se nós somos do inimigo de Deus. A verdade é essa. Então, nesse teatro todo, Shalom, Pastor Luiz, nesse teatro todo, Deus está provando os corações. Shalom, Viviane. Neste teatro todo, corações estão sendo provados, tanto daqueles que conhecem a palavra de Deus, daqueles que não conhecem. Boa noite, Maria Júlia. Shalom, Andréia. Entenderam? Tanto daqueles que conhecem como daqueles que não conhecem. Boa noite, Alberto. Então eu estava vendo, né, os filhos do Bolsonaro, né? Nós acordamos com o Bolsonaro preso, né? Nós a Shalom, Maria Rita. Sei que o Bolsonaro, coitado, Maria vai com as outras, né? É o que eu tô falando agora. Sei que o Bolsonaro Maria vai com as outras, né? O Bolsonaro, infelizmente, ele foi guiado, não era para o país estar na situação que está. Se o Bolsonaro tivesse sido bem orientado, principalmente no aspecto, esse aspecto espiritual. Então, o que está acontecendo? Bolsonaro também assinou, né, aquela carta fatídica da princesa Isabel, dando o país à rainha dos céus. Enquanto Lula dava o país a Leviatã. E agora, né, a China, né, esses dias mandou uma imagem, né, um bicho, que é um bicho apocalíptico, né, é um bicho de Daniel. E esse bicho, essa imagem que eles mandaram, está querendo dizer muita coisa. Está querendo dizer que o dragão que habita na China vai tomar conta do Brasil. A verdade daquilo ali é isso. Eles estão mandando o dragão que habita na China tem que estar preparado financeiramente. O filho do mito, hoje, em entrevista, falou que quem dá opinião agora nas redes sociais tem que estar preparado. A coisa agora tá crescendo. Mas vamos lá, vamos analisando. Eu não tenho medo, não, porque na idade que eu já tô, não me importa muita coisa, não. Mas vamos falar. O que está acontecendo? A China mandou, através daquilo, né, o ser híbrido, né, de uma onça, né, com um dragão, que eles estão sobre o Brasil. O Principado do Dragão quer invadir o Brasil. Agora, vai invadir? Vai depender de nós, do clamor do povo de Deus. A palavra de Deus é clara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, eu ouvirei, virei e sararei a terra. Entendeu? Então está nas mãos do povo de Deus o clamor, está na mão do povo de Deus a intercessão.
Agora, o que está acontecendo, né? De um lado, nós temos aí há 2 dias atrás esse escândalo, o maior escândalo de corrupção do Brasil, né? O maior que já houve, não tem outro igual. E todos esses que estão aí, né, dos aposentados, tá tudo nesse bloco aí, desse banco. E quem que está envolvido nesse banco? Tem tanto evangélicos, com nome de evangélicos, como satanistas. Todos estão unidos e reunidos nisso daí. Entendeu? Então, presta bastante atenção. Então, nós precisamos, aqueles que adoram o Criador, aqueles que estão com seus ouvidos atentos, aqueles que estão ligados no trono da graça, aqueles que vivem uma vida com Cristo, nós temos que orar e vigiar. Ontem aconteceu o quê? Uma vigília, né, em frente à casa do Bolsonaro, uma vigília. E o povo foi orar pela saúde do Bolsonaro, porque eu escutei o Flávio Bolsonaro falando agora, né? Ele leu o livro de Isaías. Achei interessante porque ele diz o seguinte, então quer dizer que agora nós não podemos mais orar, nós não podemos mais clamar a Deus, então quer dizer que isso é o problema, né? Tá certo que eles iam fazer, tanto que foi no dia 22, né? O número do Bolsonaro não é 22? Pois é, foi no dia 22, né? Então, meus irmãos, tem, como é que diz? É um teatro? Mas é nesse teatro que Deus está provando os corações. Nesse teatro Deus vai falar com muita gente. Shalom, Simone. Nesse teatro as mentiras vão cair. Boa noite, Tânia. Nesse teatro muita gente vai olhar para o Todo-Poderoso. Então, nós temos que nesse momento olhar para Deus, nos humilhar na presença de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do teu povo que te serve dentro dessa nação e daqueles que vão ouvir a tua palavra e vão te aceitar. Em nome de Jesus, olha por nós, olha por esse homem que está preso. Olha por ele, nós não sabemos, ele é uma marionete na mão dessa gente toda. Ele é uma marionete. Isso eu falo com certeza. Isso eu falo com certeza. Entendeu? Orar, ele é uma marionete no meio disso tudo. Entendeu? Ele é uma marionete no meio disso tudo. Então, meus irmãos, presta atenção. Boa noite, Daniele. Nós temos que agora agir com inteligência, né? Agir com inteligência. Entendeu? Não saiam às ruas. Não saiam às ruas. Mas também não sejam, como é que fala? Não sejam, quando te perguntarem, você tem que se posicionar, porque agora é a posição. Presta atenção. É o algo grande que vai acontecer, a invasão americana no Brasil. O algo grande que vai acontecer é a invasão americana no Brasil. Tudo caminha para isso. Tudo que está sendo falado, eu acabei de ver agora no canal do Dr. Alex, a porta-voz do Trump dizendo que eles não vão recuar se precisar invadir militarmente. Não se esqueça que o exército está rachado. Não se esqueçam que o exército está rachado. E isso não é bom. Isso não é bom. Não se esqueçam que agora a coisa está mudando. Vai ter muito fogo amigo aí nessa jogada toda. Eles estão assim, irmãos. Eles sabem que eles estão perdendo. E eles estão atirando para todos os lados. O Bolsonaro é um refém do sistema. Ele faz parte do sistema, mas ao mesmo tempo ele é um refém do próprio sistema. O sistema está usando ele para poder guerrear. Quem está de cima está trabalhando todo mundo com, né, como se fosse uma marionete. Entenderam como é que é? Mas eu digo para você, eu não sei se vocês ouviram o áudio o vídeo do missionário Reginaldo, que ele disse que ele teve um sonho. E que no sonho o anjo falava para ele que no Brasil tem um representante do anticristo. Isso aí eu sempre falei, né? Eu sempre falei, mas olha o que Deus deu para ele. E que quando o anjo falava para ele que tinha um representante do anticristo no Brasil, eles recebiam um telefonema. E o telefonema é daquele lugar que aqueles urubus, tem 11 urubus lá, né?
que vestem preto, entendeu? Tem 11 urubus que são comissionados por Saturno, não podemos esquecer disso, e tem um lá dentro que é altamente satanista, né? Que passou 15 dias dentro de um tonel cheio de fezes, que aquela careca que ele tem, entendeu? Aquela careca que ele tem não é que o Reginaldo Cego, esse mesmo. Aquela careca que ele tem não é porque ele não tem cabelo, é porque ali é uma, como é que diz? Ele bate cabeça pro Satanás, entendeu? Lá eles falam assim, né? Eles falam desse jeito, eles batem cabeça pro diabo. Aquela careca é proposital, aquilo é um pacto. É um pacto com o demônio. Ele é o representante do anticristo dentro do Brasil. Mas, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Existem nações que não vão ficar na mão do anticristo. Existem nações que vão se rebelar contra o regime do anticristo. E é aí que mora a nossa situação. Nós precisamos orar para que o Brasil seja uma destas nações que vão se rebelar contra o anticristo. Presta atenção, meus irmãos, isso é sério que eu estou falando. Existem nações que não vão aderir ao anticristo. Existem nações que vão se rebelar. Nós precisamos orar para o Brasil, América do Sul em geral, sermos o povo que vai contra o anticristo. Porque aqui dentro da nossa nação, existe, o Brasil está dividido, existe as 10 tribos de Israel, na América do Sul, as 10 tribos de Israel estão aqui. Tá entendendo? Então nós precisamos clamar a Deus que a nossa nação seja uma delas. Porque do restante já está tudo perdido praticamente. Mas Deus é aquele que, quando o seu povo ora, quando o seu povo se humilha, eu não lembro teu nome, acho que é Guilherme, né? Não sei. A América não é onde mais povo dorme. O Brasil pode estar dormindo, mas a América não. A América hispana não está dormindo. A América, eu falo porque eu convivo aqui na internet com os hispanos e sei o grau de inteligência que eles têm. O grau de inteligência que eles têm. O Brasil pode estar dormindo, mas os hispanos não. O argentino não está dormindo. O Paraguai não está dormindo, o Uruguai não está dormindo. O que tem de crente ali que está em clamor a Deus, que eu sei, é tremendo. Agora o Brasil tá, mas está começando a acordar. Olha aí o que aconteceu agora nessa COP30, né? A Assembleia de Deus está dividida. Os pastores agora estão vindo a público falar o que eles pensam. Eu fiquei impressionada de ver vários pastores, boa noite, Eliane, vários pastores vinham a público, graças a Deus, falar a verdade. Então eu acredito que vai haver uma revolução com isso tudo. E que o povo de Deus vai começar a avançar em fé e graça. Eu creio nisso. Se está dormindo, vamos acordar. Nós somos o primeiro a acordar. Eu já estou acordada faz 12 anos. E eu tenho orado a Deus todos os dias para que Deus acorde o povo dele. Entendeu? Então presta bastante atenção. Não é hora de ficar criticando. É hora da gente agir. Eu também sou crítica. Mas agora não é hora de criticar. Nós estamos vendo Deus levantando esses pastores. Hoje eu fiquei... Olha, eu agradeci ao Pai, Senhor, glória eu te dou por esses homens que estão se levantando. Esses homens que estão se levantando, falando a verdade dentro da Assembleia de Deus. Esses homens que estão se dividindo. Entenderam? Então, meus irmãos, presta atenção. Nós temos que orar para que Deus abale os alicerces das igrejas. Deus abale os alicerces
sabe, os alicerces do povo, porque essa cópia abalou, essa chegada dessa estátua abalou o povo de Deus. Essa Assembleia de Deus ter alugado aquilo tudo e terem feito o que fizeram dentro de um lugar que era consagrado a Deus, né? Abalou os alicerces de muita gente. Então presta atenção, meu irmão, agora é hora de nós termos posição. Não é hora de correr. Não é hora de ter medo. Olha, a perseguição ontem, hoje de manhã, ela já começou. Você pode ter certeza, a perseguição ao povo de Deus, ela foi dado o sinal hoje. Ela vinha querendo dar sinal, né, prendendo um, prendendo o outro, porque pastor falava contra os coloridos, né? Não é contra, falava o que a Bíblia diz, né? Mas agora não. Oficialmente a perseguição começou hoje com a prisão do Bolsonaro. A perseguição ao povo de Deus começou hoje. Porque o que está lá, regimentado lá na prisão dele, é a vigília que foi feita de oração, que foi feita na rua, em frente à casa do Bolsonaro. Entendeu? Vocês estão entendendo? Ali foi dado, ali foi deliberado. Tanto que o Flávio Bolsonaro pergunta para ele, mas escuta, Alexandre de Moraes, você prendeu meu pai por causa de oração? Sabe por quê, irmãos, que eles prenderam por causa de oração? Porque a oração pode muito em seus efeitos. A oração derruba o trono de Satanás. E eles têm medo de oração. Eles têm medo de oração. Então ele mais do que depressa mandou pedir a prisão do Bolsonaro, prendeu o homem e ele está lá preso. Que Deus o guarde. Que Deus o guarde. Deus vai guardar, eu acredito que sim. Entenderam? E eles estão expostos, eles estão dando os últimos gritos. Vai ser cruel, vai, eles vão fazer crueldade. Mas a perseguição ao povo de Deus no Brasil começou hoje de manhã. Não se engane. Entendeu? Não se engane. Isso aí foi uma mentira que ele colocou lá para poder, né, para poder piorar a situação, para poder ele ter o que falar. Mas a verdade é essa. A verdade é essa. Então, meus irmãos, vamos ficar. Sim, ele é o representante do anticristo. Ele é o representante do anticristo. Pode ter certeza. Isso eu já achava há muito tempo. E quando eu ouvi o pastor Reginaldo, o missionário Reginaldo, contando a visão que ele teve, aí eu não tive dúvida. Então tá certo o que eu imaginava. Tá certo, ele é o representante do anticristo para quebrar a Constituição brasileira, para quebrar os homens de bem que ainda tem nesse país, que ainda tem, tá? Homens de bem. Ele foi colocado porque ele precisa quebrar a Constituição para que o anticristo tenha entrada na Terra. Se enquanto a Constituição estiver judaico-cristã, cristã-judaico, né, ou judaico-cristão, eles não podem derrubar, eles não podem aparecer, entendeu? Exatamente, o povo de oração do dia 8, exatamente, estão presos, mas agora foi dada a largada para a perseguição a todos que orarem nas ruas. A qualquer tipo de manifestação vai ser dada a largada agora. Pode aguardar, vocês vão ver as próximas notícias por aí. Agora, o que eles precisavam era a cereja do bolo. A cereja do bolo eles pegaram hoje, né? A cereja do bolo eles pegaram hoje. Paz, Miriam. Por que eles não avançou mais com aquele menino que eles prenderam, que era o... Como é que é o nome do Tiago Martins, né? É Tiago Martins? Acho que é isso, né? Aquele rapaz é crente. Aquele rapaz é crente. Ele é íntegro. Ele não delatou ninguém. Ele não fez o que o outro fez. Tanto que ele ficou preso numa solitária 10 dias para delatar. E ele não delatou porque ele disse que ele não podia fazer uma coisa que a mente dele, a consciência dele
não deixava porque ele não tinha nada o que falar. Aquele rapaz é uma integridade incrível, entendeu? Uma integridade incrível. Aqui no Rio quase não se vê ninguém evangelizando há muito tempo. Mas é desse jeito, eles vão tampando o povo. Porque Daniel diz que o poder do povo santo vai ter que ser tirado, né? Ele vai ser vencido o poder do povo santo. Agora estão falando que ele induziu eles a agirem assim. Agora estão falando. O Tiago Martins, pastor? Felipe Martins, obrigado, Felipe Martins. Não, ele é um rapaz íntegro. Não é o Nicolas, é o Felipe Martins. O Felipe Martins mas não, esse rapaz ele é crente de uma integridade tremenda, entendeu? Tanto que já acharam, né? Já acharam quem foi que fez a entrada dele nos Estados Unidos, né? Com o passaporte que já tinha vencido, não se usava mais o passaporte e ele já tinha perdido esse passaporte, entendeu? Já acharam tudo, eles estão com tudo pronto, né? A hora que o negócio desbaratar vai ser um monte de gente presa, entendeu? Shalom, Leninho. Mas o que é que está levando, né? O que vai acontecer com tudo isso, né? Vamos ler o Salmo 7? Vamos ler o Salmo 7? Eu quero que você, se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no Salmo 7. Presta bastante atenção. Nós estamos nisso aqui, tá? Nós estamos nisso aqui. Gente, olha que bonitinho que eu ganhei. Cheio de canetinha, olha que gracinha. Pra desanuviar um pouco, né? O estresse. Olha que gracinha. Eu amo essas coisinhas assim. Mas vamos lá, vamos ler o Salmo 7. Diz assim: Senhor meu Deus, em ti confio. Presta atenção. Vamos ler no plural? Vamos ler como se nós estivéssemos falando com Deus nesse momento? Senhor nosso Deus, em ti confiamos. Salva-nos de todos os que nos perseguem e livra-nos. Irmão, pega a tua Bíblia aí, vamos ler junto. Vamos ler junto que nós vamos precisar disso aqui. Os dias são maus. Os dias são maus e nós precisamos estar preparados para o que está vindo aí. Vou começar de novo. Senhor nosso Deus, em ti confiamos. Salva-nos de todos os que nos perseguem e livra-nos, para que ele não arrebate as nossas almas, como o leão despedaçando-as, sem que haja quem nos livre. Senhor nosso Deus, se fizermos isto, se há perversidade nas nossas mãos, se pagamos com o mal aquele que tinha paz conosco, antes livramos ao que nos oprimia sem causa. Persiga os nossos inimigos, a nossa alma, e alcance-a. Persiga os nossos inimigos, a nossa alma, e alcance-a. Calque aos pés a nossa vida sobre a terra e reduza ao pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos nossos opressores, e desperta por nós para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta às alturas. O Senhor julgará os povos, julga-nos, Senhor, conforme a tua justiça e conforme a integridade que há em nós. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as mentes. Olha isso. Nesse momento, nessa tragédia toda, nesse teatro todo, Deus está provando corações e mentes. O nosso escudo está com Deus, que salva os retos de coração.
Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Ele ira, irmão, todos os dias. Se o homem não se converter, presta atenção, se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. Você escutou isso aqui? Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. São esses homens malignos, irmãos. São esses homens que são a escola de Satanás na terra. São esses homens que invocam o diabo. São esses homens que são a raiz do anticristo na terra. Se eles não se converterem, Deus vai afiar a espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Olha isso. Esse homem, né? Está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produz mentiras. Produção de mentiras. Shalom, Patrícia. Eles produzem mentiras. Aquele povo está preso lá porque houve uma produção de mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que o fez. Ele está numa cova. Ele está lutando para não morrer na cova. Então ele está atirando para todos os lados, para que ele possa sair dessa cova, mas não vai sair. Não vai, porque Deus já está com a sua espada afiada. Já são os últimos momentos. Eu já dei shalom, né, Patrícia? Acho que eu já dei. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. Tudo que ele está fazendo contra o povo de Deus vai cair na cabeça dele. E a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Miolo, cabeça, moleira. Né? Nós temos uma moleira aqui, né? Já está fechada, mas nós nascemos com uma moleira. Nós louvaremos ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantaremos louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Irmãos, isso que está acontecendo, existe a taça da ira de Deus, que ela tem que completar. O que aconteceu hoje, está se completando a taça da ira, entendeu? O que aconteceu hoje está se completando a taça da ira. Aí você vai assim, mas irmã Ruth, o outro lado também eles não é inocente. Não, ninguém é inocente. Mas existem graus de perversidade. Existem graus de malignidade. Entendeu? Nabucodonosor levou 70 anos para o reino dele chegar no topo. O governo dos irmãos Metralha, já chegou no topo. Já acabou. São 40 anos de quebra. São 40 anos fazendo aquilo que não vem da parte de Deus. São 40 anos afrontando o Criador. Então presta bastante atenção. Shalom, Luciana. É tempo do povo do Brasil ajoelhar e orar. É tempo do povo do Brasil ajoelhar e clamar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei e sararei a terra. Nós precisamos clamar pelo Brasil, para que o Brasil não venha cair nas garras do anticristo, para que o Brasil se rebele contra o anticristo, para que o Brasil seja uma das nações que vai se rebelar contra o anticristo. É tempo de oração. Eu quero ler com vocês 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Abra a sua Bíblia aí. É o esquema que nós estamos acontecendo hoje. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias
sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos em tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Por acaso não é isso que nós estamos vendo? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Pai e mãe, boa noite, Esther. Pai e mãe não tem... Para eles não tem nada, eles não suportam os velhos. Por quê? Com o velho está a sabedoria. Por quê? Tem muito velho sem vergonha? Tem. Mas tem muito velho que sabe ensinar as novas gerações o caminho da retidão. Desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos. Sem afeto natural, não amam pai, não amam filho, detestam filhos. Nós vimos uma moça hoje à tarde que ela teve uma criança com síndrome de Down e ela quis descartar a criança porque a criança tinha síndrome de Down. Mas o marido falou, olha, você pega as suas coisas, vai embora porque eu vou ficar com meu filho, mas você eu não quero mais. Tá entendendo? E ele cria a criança, já tá com 4 aninhos a criança. Perdeu o afeto natural. Irreconciliáveis, não tem mais eles não têm como se reconciliar. Caluniadores, nós estamos vendo aí calúnias, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor para com os bons. Eles mandam o ruim, eles mandam para a rua, e o bom ele prende nas cadeias. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Não teve um aí, né, que está preso, que gastou 15 milhões numa festa de aniversário para a filha? E ele disse que era 1 milhão por ano. Por isso ele gastou tudo isso, e um dinheiro roubado. Um dinheiro que não era dele. Um dinheiro, e ainda dizendo crente da igreja dos 2 patinhos na lagoa, né? Que coisa triste. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe quem são essas mulheres? Essas mulheres que pegam os velhos aí para casar, né? Pegam os velhos, né, para casar. Nós temos aí, né, tanto que o cabeça de ovo tá aí porque era amante de uma dessa, né? E chegou onde chegou porque tinha vídeos comprometedores que a primeira dama na época seria colocada, né? Seria muito feio para o reptiliano brasileiro da época, né? Ver a esposa, né, sendo exposta. Entenderam? Presta atenção. Presta bastante atenção. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Boa noite, Graciele. Diz assim, versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Vocês estão seguindo a doutrina de Paulo? Nós estamos seguindo a doutrina de Cristo? Presta atenção. Pergunta aí para você mesmo, se você está seguindo a doutrina de Cristo, a doutrina de Paulo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Você precisa estar preparado para ser perseguido. Você está preparado para ser perseguido?
Boa noite, Gilda. Você está preparado para ser perseguido? Chegou no tempo. Hoje foi dada a largada, hoje começou a largada. Pode se preparar, porque o negócio vai evoluir muito rapidamente. Não se esqueçam, nós estamos a 400 e poucos dias do término da geração da figueira. 484 dias, 1 ano, 2 meses e 29 dias. Para o término da geração da figueira, vai tudo muito rápido. Você precisa se preparar. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Não vai ter volta, irmãos. Daqui para frente a coisa vai ser ladeira abaixo. Enganando e sendo enganados. Nós, porém, permaneçamos naquilo que aprendemos e de que fomos inteirados, sabendo que o que tens aprendido e que desde a nossa meninice sabes as sagradas letras, estou colocando no plural, que podem nos fazer sábios para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos ler, eu vou avançar aqui no 4, um pouquinho do 4. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Presta atenção, meu irmão, você que tem o prazer de pregar a palavra de Deus, prega a palavra de Deus do jeito que está escrito, nem que mexa com a tua vida, nem que faça um barulho, um estrago na tua vida, mas prega a verdade, porque aquilo que você ainda não conseguiu se livrar, através da tua pregação, na verdade, Deus vai livrar as arestas que tem em você. Presta atenção. E que pregues a palavras, inste a todo tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, quanta coisa que eu me corrigi, trazendo aqui, lendo a palavra com vocês aqui. Quanta coisa eu falava, Senhor do céu, eu estou pecando nisso, e agora? E agora? E Deus falava comigo, conserta, eu vou te ajudar a você se consertar. E eu venho me consertando nesses anos todos que eu estou aqui, desde 2020, acho que 2020 que eu cheguei aqui, né? Não lembro qual a época, mas é por aí. Desde 2020 eu tenho feito conserto com Deus, através da leitura da palavra, e através de ter que expor essa leitura, e sabendo que eu mesma estava pecando. Mas o Senhor tem me ajudado, e eu tenho me consertado. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, já não vão ter ouvidos mais para ouvir a palavra de Deus. Não vão ter ouvidos mais para estar. Essa palavra, nós não precisamos dela. É isso que eles vão dizer. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tá entendendo? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu sê sóbrio, mas nós sejamos sóbrios em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Boa noite, Fernanda. Meu irmão, você que tem facilidade para ler a palavra, você que tem facilidade para levar a palavra de Deus para outros, não importa se você não está cumprindo na literalidade aquilo que você está lendo, mas tenha certeza de uma coisa: ao momento que você fala a verdade, o Senhor vai começar, se o teu coração for bom, o Senhor vai começar a limpar a tua vida. O Senhor vai começar a fazer uma obra de limpeza. O Senhor vai tirar a bagagem do pecado da tua vida. Mas fala a verdade das Escrituras. Fala a verdade das Escrituras.
Vamos para 1 Timóteo, presta atenção, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, versículo 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Nós estamos vendo aí as igrejas. As igrejas aí, está escancarado para quem quiser ver o que estão fazendo. Está aí. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido como ação de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmãos, tem religiões que impedem você de comer carne. Deus deixou a carne para nós comermos. Deus deixou a comida saudável para nós comermos. Ele não deixou o chip, né? Ele não deixou as comidas processadas para você comer. Não, ele deixou para você comer a comida de verdade. É a galinha, é a carne do gado, é a carne da ovelha, né? O peixe, ele deixou para você comer. Deixou. Paulo diz assim, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E tem igrejas que proíbem você de comer carne. Você sabe qual que é o problema de você não comer carne? A tua mente começa a enfraquecer. Presta atenção no que eu estou te falando. O problema de você não comer carne. A suína aqui está dizendo que ela é santificada, né? Mas tem pessoas que, porque no Velho Testamento fala contra. Em Atos dos Apóstolos diz que é para comer de tudo que se vende no açougue, que só para os gentios, não é para comer o sangue, né? Não é para comer o sangue. Então, essa parte da suína, eu deixo com cada um, porque cada um tem uma maneira de entender. Mas por Atos dos Apóstolos, pelo concílio que foi feito em Atos dos Apóstolos, diz que nós temos que nos abster do sangue, da carne sufocada, da fornicação, da prostituição, né? É isso aí que deixou. Não tá falando nada que é para não comer carne de porco. Pedro viu, né, um lençol com todos os animais que eram impuros. E a voz mandava, mata e come. Por quê? Porque os gentios não têm a vida dos judeus. É diferente a nossa vida aqui. Mas isso eu deixo para que cada um medite, cada um tire a sua conclusão. Tá entendendo? Mas o que está escrito na palavra é isso, ninguém pode tirar. Para os gentios, não foi para o judeu, foi para o gentio, foi determinado isso. E quem fez essa determinação foi Tiago, irmão de Jesus. Que interessante, né? Que interessante. Então presta bastante atenção. Mas cada um tem a sua maneira de entender, cada um tem a sua visão, né? Se não quer comer, não coma, né? Mas saiba de uma coisa, nós precisamos comer carne. Nosso corpo precisa, a nossa mente precisa de carne. Porque Satanás, ele entra numa mente que está desordenada. Você já ouviu falar quando a mente fica anuviada? Já ouviram falar isso? A mente fica anuviada. Então, é quando Satanás começa a introduzir pensamentos terríveis na tua cabeça. Tá entendendo? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Eu conheço igrejas que eles proíbem o uso da carne. E se você comer, é o maior problema lá dentro. Mas comem, tomam Coca-Cola, né? Comem os processados, né? Com o mosquito engole um camelo. Tá entendendo como é que é? Com o mosquito engole o camelo. Então, irmão, enquanto nós pudermos comer carne, comam carne.
Presta atenção. Você não pode comprar a carne de primeira, que não é a carne mais importante, que a carne importante é a carne de segunda, a carne com osso. Compre ossos, faça caldo de ossos. Você sabia que o caldo de ossos é a maior fonte de proteína que você pode ter? Você sabia disso? Que você fazer o caldo de ossos, você sabia que você fazer caldo de pé de frango, você está nutrindo o teu corpo? É colágeno puro. Você está nutrindo o teu cérebro. Então, irmãos, não preciso ser rica para comprar picanha. Não, eu posso comer um acém. Eu posso comer um fígado. Eu posso comprar a carne de frango. Se não posso comprar a coxa, compre o pé do frango. Compre o pé do frango, que vai ficar uma comida maravilhosa. Mocotó, exatamente todas essas coisas. São coisas nutritivas que vão nutrir o teu cérebro. O que você não pode fazer é deixar o seu cérebro sem nutrição. Por quê? Porque é no nosso cérebro que está o trono de Deus. É aqui que está o trono do Todo-Poderoso. Por isso Satanás quer entrar no trono de Deus. Por isso Satanás quer tirar o trono de Deus da nossa mente. Exatamente, mocotó é uma bênção. Mocotó é uma bênção. O ossobuco é uma bênção também. Aqui eu compro. A rabada, né? Compro aqui também, entendeu? Então, irmãos, presta atenção. Presta bastante atenção. Seja inteligente. Você não precisa gastar fortunas. Com pouco você faz, você consegue nutrir o teu corpo. Mas você precisa, exatamente, vitamina, moeda de frango também, você precisa sair do industrializado. Você precisa sair das caixinhas. Aquele monte de caixinha que você montou aí, né? Aquelas comidinhas, né? Não sei o que de frango, né? Que vem lá pra você. Você só chip de frango, sei lá como é que chama aquilo. Que aquilo é um veneno puro. Aí tem aqueles bolos, né? Tem aquelas coisas horrorosas, né? Não, meu irmão, coma comida saudável. Nós precisamos estar prontos para ver Jesus voltar. Você precisa estar sadio para ver Jesus voltar. Jesus não tarda em voltar, não vai tardar. Olha o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos. Nós estamos, nesse momento, vendo doutrinas de demônios entrando pelo meio do povo. Nós estamos vendo a hipocrisia dos homens. Como que você vai ter uma mente sadia para entender tudo isso? É você comendo comida de verdade. Entendeu? Faça a tua parte que Deus vai fazer a dele. Lembra? Elias estava lá, sem ninguém para fazer comida para ele. Sem ninguém para dar comida para ele. Escondido. Dormindo porque ele estava fraco, ele estava cansado, ele estava esgotado do que ele tinha passado. O anjo veio, esse nugget de frango aí, isso é veneno puro. Veneno puro. Tudo, essas lasanhas. Gente, é que vocês não viram uma lasanha dessas daí, né, de caixinha. Se você deixar ela na geladeira, presta atenção, por 15 dias, você vai ver ela se movimentando sozinha. Tá. Ela fica se movimentando sozinha na caixinha. Tá entendendo? O que tem de verme ali não deve ser de brincadeira, não. Então, meus irmãos, presta atenção. Nutre a tua mente, nutre a tua cabeça, para que você possa ouvir a palavra de Deus, para que você possa ficar, entenderam? Você possa ficar firme, com a sua mente não vacilante. Presta atenção. Vamos ler o último versículo, Provérbios 21. Aquilo ali, minha irmã, é veneno puro, você não tem noção. Você não tem noção do que é aquilo ali. Eu comprava, eu era sozinha, né? Então eu comprava de vez em quando para não ter que fazer comida. Quando foi um dia eu esqueci de uma. Quando eu abri, eu fiquei apavorada. Parecia que o negócio tinha demônio lá dentro. Ele se mexia sozinho. Vamos ler Provérbios 21, 6. É o último capítulo, o último versículo que eu vou ler. Tá entendendo? Olha isso aqui. Diz assim: trabalhar
por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade. E aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Tá entendendo? Olha isso. Eu vou ler de novo para você entender bem o que está acontecendo com o pessoal do Dois Patinhos na Lagoa, né? Com esse pessoal todo aí que vão todos cair, apesar de terem colocado, né, o homem hoje que foi preso hoje como um pano de frente para tirar o foco do escândalo, esse escândalo não vai parar. Não vai. Ele vai afundar, porque tem muita gente crente que prega a palavra de Deus, que está enfiada nisso até o talo. Porque esse pessoal trabalha por ajuntar tesouro com língua falsa. É uma vaidade. E aqueles que a isso são impelidos estão buscando a morte. Tá entendendo? Presta bastante atenção. Isso daí isso aí tem vários, né? Não é uma armadilha, isso foi feito mesmo, isso foi feito para tampar o que aconteceu há 2 dias atrás. Entendeu? Isso foi feito e foi um aviso para nós crentes. Não orem, porque foi preso por causa da vigília, né? Foi atestado, né? A gente sabe que não é exatamente isso, mas foi atestado e é um recado para nós. É um recado que a perseguição no Brasil começou. Por isso chegou o dragão com corpo de onça lá no Belém do Pará. A China avisando ao Brasil que o dragão da China está tomando posse das terras brasileiras. É simplesmente isso, irmãos. E o dragão na China está fazendo o quê? Matando os cristãos. Entenderam como é que é? Agora, podemos reverter o quadro? Podemos. Se nós orarmos. Se nós nos prostrarmos diante da presença do Pai. É teatro? É. Mas é nesse teatro que Deus está testando você e eu. É nesse teatro que Deus está testando os corações. É nesse teatro que Deus vai salvar muita gente. É nesse teatro que Deus vai mostrar quem Ele é. Nós temos que entender. Então, irmãos, para de ficar com essa história. Tudo é teatro. É. Nós sabemos que em certa parte é. Mas esse teatro é provocado pelo Senhor para nos mostrar, para provar quem é que nós somos. Se somos do inferno ou se somos da justiça. Tá entendendo? Presta bastante atenção. Esse povo que trabalhou com a língua mentirosa, eles são vaidade. E agora eles vão ser impelidos para a morte. Eu estou falando de todos, dos crentes e dos não crentes. Todos que estão envolvidos no roubo dos velhinhos, porque tem muito crente, muita igreja envolvida, que o dinheiro foi lavado nas igrejas, tá? A coisa vai explodir, que vocês vão ficar assombrados quando a coisa explodir de uma vez. Então, segura o teu coração, segura a tua fé no Criador, porque foi Ele que morreu pela tua vida, não foi os Dois Patinhos na Lagoa, não foi a Assembleia de Deus, não foi ninguém que morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus Cristo de Nazaré. E é a Ele que você tem que se reportar. É a Ele que você tem que obedecer. É a Ele que você tem que clamar. Então vocês vão ouvir coisas que vocês não vão ficar assustados. Vocês vão ficar chocados do monte de gente que vai se levantar. Mas eu louvo a Deus pelo seguinte, porque nesse momento pastores que até então não se, como é que diz, não se pronunciavam, estão começando a se pronunciar a favor da verdade. Estão começando a se pronunciar a favor daquilo que a Bíblia diz. Então eu estou vendo que Deus está chacoalhando as estruturas do Brasil.
Deus está chacoalhando as estruturas dos pastores. E é isso que nós temos que buscar de Deus. Que o Senhor chacoalhe mais ainda. Que o Senhor chacoalhe mais ainda. Não, não foi um teatro. Ela faz parte do teatro, mas não foi um teatro. Foi algo para tampar o que tem de pior, que é a maior, como é que diz? O maior escândalo financeiro de todos os tempos. O maior escândalo. Nem a Lava Jato chega ao ponto disso que está aí. A situação é tão séria, que quem segurou tudo foi a lei que foi colocada no Brasil pelo Trombeta. Entenderam? Ele confiscou todo o dinheiro do banco. E agora eles vão brigar entre eles. Então, para o povão, para nós o povão, o Bolsonaro é uma fachada. Porque o povo está preocupado com o Bolsonaro, mas não está esquecendo do que tem por trás. Tá entendendo? Mas vamos orar pela vida do Bolsonaro. Exatamente, a magnífica, exatamente. E vamos orar para Deus colocar à luz do dia tudo que está aí, porque vai ser colocado. Vocês sabem que eu não sou de ficar falando de política, não gosto. Falo sobre a volta de Jesus, mas não gosto de ficar falando porque eu já uma vez já tive, como é que diz, quando aconteceu aquelas prisões lá, né? Antes daquilo eu já tinha avisado para não irem, né? Não irem. Mas isso aí, nós estamos vendo alguma coisa muito mais séria atrás disso daí. Entenderam? Nós estamos vendo um recado para os crentes de verdade, que a perseguição no Brasil acabou de começar. Aos crentes. Tá? E nisso daí, o Bolsonaro está envolvido no meio. A vida dele foi colocada como perseguição aos crentes. Perseguição àqueles que não vivem na estrutura perversa do poder. Presta atenção. Estrutura perversa do poder. Tá entendendo? Então vamos orar ao Senhor, vamos clamar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos hoje aqui reunidos em irmãos, 35 irmãos aqui nesse momento, para te pedir pelo teu povo. Para te pedir, Senhor, com o nosso coração vestido de saco, coberto de cinza, em humilhação na tua presença, pedindo perdão dos pecados da nação brasileira, pedindo perdão, Senhor, por tudo aquilo que essa nação tem feito contra ti, pedindo perdão, Senhor, porque a tua palavra diz que se o meu povo se humilhar e orar e confessar os seus pecados, eu virei e sararei a terra. E essa palavra é verdadeira, e se nós, mesmo que nós sejamos poucos, colocar as nossas vidas na tua presença, pedir perdão pelos pecados da nossa nação, com coração sincero, eu creio no teu poder, que o Senhor sarará a terra, e nós seremos uma nação que irá contra as artimanhas do anticristo. E nós seremos uma nação que vai guardar os teus escolhidos nessa terra. Mas tudo depende de nós clamarmos, de nós buscarmos. Porque hoje, Pai, foi dada a ordem de perseguição ao teu povo. Hoje foi dada a ordem de perseguição ao povo de Deus no Brasil, respaldado por aquele dragão que chegou da China aqui no Brasil. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor neutralize todo o poder do dragão sobre as nossas vidas, que o Senhor neutralize todo o poder do dragão sobre a vida do povo brasileiro. E que aqueles, Pai, que têm que vir à verdade venham, enquanto ainda dá tempo. Senhor, nós sabemos que a tua volta é muito próxima. Nós sabemos, Senhor, que nós estamos já em momentos decisivos. E a nossa nação está nesse momento. E eu te peço, Pai, mostra para o teu povo aquilo que nós estamos passando. Mostra para o teu povo como tem que orar. Mostra para o teu povo, Pai, que agora é momento de clamar. Nós vivemos no teatro, sim, mas é no teatro que somos provados. É no teatro que as mentes
são colocadas à prova, que os corações são abertos para vermos o que tem escondido dentro. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia daquele homem que está preso ali, com todos os problemas de saúde que está passando. Nós vimos hoje o vídeo do seu filho sendo mexido pela palavra de Deus. Dava para ver nitidamente ele sendo mexido pela tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, opera, Pai, sacode o Brasil, mas não deixa que Satanás tome conta do Brasil, Pai. Tira o Brasil das mãos do diabo, para que nós possamos pregar os últimos momentos, porque aqui dentro tem o teu povo, aqui dentro, Pai, tem as 10 tribos de Israel. E eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, ser conosco, não nos desampara. Perdoa o pecado dessa nação, em nome de Jesus. Perdoa os pecados dessa nação, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque cremos no teu poder. Nós te agradecemos porque em ti somos mais que vencedores. Te louvamos, bendizemos o teu nome, no nome honrado do teu Filho, Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, não deixem de orar. Se puderem, façam vigília nas suas casas. Clamem ao Senhor pela madrugada, para que o Senhor tenha misericórdia da nação. Já estamos em momentos cruciais. Se o povo de Deus não levantar agora, mas nós somos poucos, não importa que somos poucos. Vamos gritar, vamos rasgar o céu. Somos poucos, mas somos perseverantes. Somos poucos, mas estamos diante da presença de Deus para fazer a sua vontade. Então assuma o seu posto de filho. Assuma o seu posto de levar essa mensagem. Assuma o teu posto de clamar pela tua terra, pela tua nação. Somos brasileiros com o passaporte do reino celestial, mas estamos vivendo aqui. E essa nação precisa de Jesus. Essa nação precisa do povo de Deus intercedendo por ela. Tem uma passagem, não sei se é Jeremias ou Ezequiel, que Deus atuou contra Jerusalém porque não encontrou ninguém na brecha da oração. Então, meu irmão, se ponha na brecha da oração para que Deus tenha misericórdia da terra brasileira. Porque essa terra é terra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.